Olá, minhas queridas, sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal Universo da Mulher. Hoje eu venho trazer para vocês um trecho do livro da Clarissa Pinkola Estes, que é a autora de Mulheres que Correm com Lobos, e esse livro que eu trago o trecho hoje para vocês é o A Ciranda das Mulheres Sábias. É um livro maravilhoso que eu super indico para vocês e que deixa mensagens muito lindas ao nosso coração referentes às sábias das nossas vidas. Então, como uma forma de homenagem à minha avó, que foi uma mulher muito importante na minha vida, à minha mãe, a todas as mães e a todas as vós, a todas nós e a todas as minhas amigas queridas, eu deixo então esse trecho do livro que está sob o título de Preces de Gratidão pelas Velhas Perigosas e Suas Filhas Sábias e Indomáveis que Alegram a Nossa Vida. É muito lindo e espero que vocês gostem. Fiquem aí então com a nossa vinheta, que já já eu volto com essas preces lindas. Por todas as idosas do mundo, cada uma e de cada tipo que já tenha sido criado, aquelas que foram levadas com delicadeza pelas ondas, e aquelas que quase naufragaram em quantidades de tempestades e borrascas, aquelas que se agarram a destroços por tempo suficiente para cobrir metade da distância, e a partir dali, conseguiram avistar a terra firme. Pelas velhas, que em todas as suas diversidades, tristezas e talentos, agora estão tímidas ou determinadas, meio em desalinho ou bem arrumadas, mas mesmo assim altivas e de quadris largos. Pelas tribos das grandes idosas, com todas as suas penas e peles, todas as suas folhas, couros e saias, todas las roupas de guerreiras, em pleno traje de combate, suas asas, faixas e chales, com seus broches cerimoniais, seus colares e cetros de autoridade, em todo o seu orgulho atlético e terno, em todos os seus bicos e caudas, filós e tules, que reluzem e frafalham, em toda a sua sensualidade e seu caminhar vagaroso, em todos os seus comportamentos inesperados e revoltantes, em todas as suas excentricidades e toda a renda e pintura tribal, em todas as cores do seu clã e insígnias de poder, com todo o seu temperamento feroz e bondoso, de olhos brilhantes, por todos os seus costumes generosos e de preservação, por todo o seu supremo cuidado, para que a decadência, a vida criativa e o carinho pela alma não desapareçam da face da terra, por toda essa abençoada beleza que se encontra nelas, por elas, peçamos em prece que a força e a cura caiam direto nos ossos de sua coragem para sempre. Por todas as mulheres mais velhas matreiras que estão aprendendo quando chegou a hora certa de dizer o que precisa ser dito e não se calar, ou calar-se quando o silêncio for mais eloquente que as palavras. Por todas as velhas em formação que estão aprendendo a ser gentis quando seria tão fácil ser cruel, que conseguem ver que podem cortar quando for necessário, com um corte afiado e limpo, que estão praticando a arte de dizer verdades totais com total compaixão. Por todas as que rejeitam as convenções e preferem apertar as mãos de desconhecidos, cumprimentando-os como se os tivessem criado desde filhotinhos e os tivessem conhecido desde sempre.
por todas as que estão aprendendo a chocalhar os ossos, balançar o arco e a cama, além de acalmar as tempestades. Por aquelas que são as guardiãs do azeite para a lâmpada, que se mantêm em silêncio no culto diário, por aquelas que cumprem os rituais que se lembram de como fazer fogo a partir da simples pederneira e paina, por aquelas que dizem as antigas orações, que se lembram dos símbolos, das formas, das palavras, das canções, das danças e do que no passado os ritos tinham o objetivo de instaurar, por aquelas que abençoam os outros com facilidade e frequência, por aquelas mais velhas que não têm medo, ou que têm medo e que agem com eficácia de qualquer modo, por elas que vivam muito, com força e saúde, e com um imenso espírito aberto aos ventos, pelas avós nas cozinhas, de cujas mãos, corações e mentes vêm muitos tipos de alimentos, doces, agridoces, fortes, suaves, picantes. Alimentos que perduram na alma muito depois do primeiro registro do sabor na mente. Por todas as desbravadoras que desafiaram a morte, as corajosas Omachs e Bubês, assim como todas as bravas Nanãs e Ziás, que são exemplos vivos do que significa ter ao mesmo tempo um corpo físico e uma alma. Por todas as tradicionais e pelas donas sagiás, tranquilas como rios e igualmente propiciadoras de vida a quem chega por acaso ou em fuga às suas margens. Por todas as velhas que acalmam e ajudam a curar, não importa quem seja que elas toquem. Por pior que seja a condição em que encontrem a pessoa, por todas as que pelo menos uma vez tenham viajado para muito longe para alcançar os gravemente feridos que outros não veem ou que se recusam a tocar, pelas que ousam dar abrigo a anjos que chegam sem se fazer anunciar, e pelas que se compadecem de animais abandonados, pelas velhas que aparecem sujas com salpicos de tinta ou adornadas com ideias radicais, ou que simplesmente surgem por um bom motivo quando mais ninguém ousa. Por elas, que sempre sejam corajosas, que suas almas sejam protegidas por muitas outras, pois ao nosso mundo carente, elas trazem recursos conquistados a duras penas. Por todas as tias perspicazes e todas aquelas que se postam como avós guardiãs para qualquer alma necessitada, por aquelas que acolhem filhas e filhos, de sangue ou não, com a mesma facilidade e compatibilidade com que as flores acolhem as abelhas, pelas calé, as queridas, ou seja, qualquer mulher mais velha que seja amada por uma mais jovem, 5 segundos mais jovem ou 1000 anos mais velha, não importa. Por todas as idosas que estão tecendo uma vida vigorosa, preenchendo a trama com no mínimo um fio de ousadia, 2 fios de impetuosidade e 3 de sabedoria. Por las ancianas, que com veemência perdoam, desembaraçam, fazem expansões inspiradas, desvios, recuos e consertos na vida e nos relacionamentos, para que almas menos experientes vejam e aprendam a fazer o mesmo, e sem constrangimento. Por todas as mulheres das raízes, as litas de preto, todas as velhinhas das igrejas com suas coroas fabulosas, todas as que usam rena e sares para cobrir a cabeça na presença dos mais velhos e do sagrado, as que usam mantilha e carregam o rosário, todas as que usam túnicas nos tons do açafrão e do marrom avermelhado,
por todas as que usam o Dharma como seu traje principal para todas as ocasiões, por aquelas que usam o antiquíssimo hijab e as que puxam o sagrado talit, franjado por sobre a cabeça, para estar uma vez mais na tenda da antiga sarai, por aquelas que usam o solidéu feito de contas, e pelas que usam o arco-íris e chuvas de estrelas na cabeça e arrumam o cabelo no formato de flores de abóbora, por todas aquelas em montes sagrados e em cachoeiras, em florestas e em templos feitos de terra e lama, todas aquelas na igreja por debaixo da igreja, e todas as idosas ainda capazes de visitar a diminuta catedral rubra do coração, por todas essas mulheres das raízes que imploram por paz, amor e compreensão, e que agradecem e louvam com tanto fervor, que flores brancas praticamente se abram acima de sua cabeça quando estão rezando. Por elas, que continuem sempre a nos ensinar a amar este mundo e todos os seres que nele estão, das formas que mais importem para a alma. Por todas as inteligentes e corajosas, las simpáticas, as gran-mères e mamãezonas, e tantas especiales, por todas as robustas, bonamamas e humildes mulheres grandes, que se casaram com o próprio amor e deram à luz 5 filhos insubmissos, chamados paz, esperança, sagacidade, interferência e impetuosidade. Por aquelas reverenciadas que derramaram dentro de nós 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 anos de vida, que derramaram um rio de conselhos, advertências, que enfiaram no nosso bolso mapas de tesouro dobrados para levarmos ao entrar na selva, pelas que nos desafiaram, nos instigaram, cutucaram e empurraram as ações exatas para nos fazer crescer na direção dos caminhos exatos, para que pudéssemos cultivar mais nossa alma, por seus afagos carinhosos, seus olhares ternos, seus estranhos jeitos de nos incentivar a inovar e ter tanta coragem quanto elas, por seus murmúrios no nosso ouvido. Não tenha medo, estou com você. Não desanime, siga em frente, brilhe agora, abaixe-se agora. E não, assim não vai funcionar. E sim, desse jeito sim, desse jeito. Por suas piadas secretas e seu gosto malicioso, por comportamentos revoltantes e qualidades enternecedoras, por estipularem limites, manterem limites, transgredirem limites, e por apagarem limites rígidos demais e ajustarem limites muito frouxos, por essas grandes velhas, les dames, algumas veneravelmente maduras na idade, algumas velhas no tempo da alma, mas de certo sábias, que atuam como o norte verdadeiro para outras, pelo simples fato de existirem. Por elas que sempre sejam mantidas em segurança, alimentadas por muitas fontes, que sempre recebam demonstrações de amor e gratidão, que mantenham sua alma vicejante a céu aberto para que todos vejam. E pelas filhas queridas, por aquelas que estão aprendendo a ser sãs e sábias de novo, ou sãs e sábias pela primeira vez na vida, e assim por todas as grandes mulheres mais velhas que percebem que não podem existir sem as jovens, com quem meditar, a quem ensinar, de quem aprender, em quem encontrar humor e para quem encontrar potencial, na direção de quem se inclinar,
em quem se derramar. E do mesmo modo, por todas as mais jovens que perceberem que lhes restaria uma vida menos favorável sem a essência de uma velhinha mais sábia e quixotesca, com quem meditar, a quem ensinar, com quem aprender, em quem encontrar humor e para quem encontrar potencial na direção de quem se inclinar, em quem se derramar. E assim, por todas as filhas jovens, de meia idade e mais velhas, que ainda hão de vir à lareira das avós pela primeira vez, muitas vezes, ou pela última vez. Por todas as grandes filhas e grandes velhas, que manterão aceso o fogo desses relacionamentos sucessivos, por meio de cartas e livros, ensinamentos e reuniões, ditados e chamadas de atenção, viagens com capas e plumas no chapéu, bem como com a simples vizinhança, a todas as belas mulheres, jovens, velhas e no meio do caminho, que se procuram, que trabalham em busca de ser mãe, irmã, filha, umas para as outras, que estão se dando conta de que são el refúgio, um verdadeiro refúgio umas para as outras, por aquelas que percebem que estão juntas para que a menos experiente e a mais experiente possam um dia encontrar seu lar. O lar, aquele lugar da alma habitado com maior persistência à medida que a mulher acumula em torno de si seus anos de sabedoria. O lar, qualquer lugar onde haja necessidade de amor, abrigo para o amor, enaltecimento do amor. Por elas, por todos os corações peregrinos, que sempre possam se encontrar, e não passar sem ver, mas que permaneçam perto umas das outras, e que se fortaleçam, e com isso fortaleçam os perímetros e portais do mundo da alma, confiados à sua guarda. Por todas as filhas inteligentes, desconhecedoras, sem rumo e pelas que tudo sabem, pelas filhas que estão avançando direto ou que prosseguem aos trancos, pelas que estão aprendendo a chorar novamente, pelas que estão aprendendo a gargalhar, por todas elas, não importa se estão saudáveis, curadas ou não, não importa de que classe, clã, oceano ou estrela, por todas as filhas que herdaram amor em abundância de antepassadas queridas que já se foram, mas que mesmo assim ainda fazem visitas, por todas as filhas que um dia ouviram por acaso o conselho de uma sábia destinado a outros ouvidos, mas essas palavras certas, na hora certa, causaram uma centelha que iluminou o seu mundo daquele momento em diante para sempre. Por todas as filhas que ouviram a sabedoria, não a entenderam, mas aguardaram para o dia em que conseguissem compreender. Pelas filhas que remam sozinhas e cujas antepassadas escolhidas foram por necessidades encontradas em livros queridos, em imagens norteadas, captadas no cinema, na pintura, na escultura, na música e na dança. Pelas filhas que absorvem o bom senso e as atitudes necessárias trazidas por espíritos de sabedoria, ásperos e evanescentes que aparecem em sonhos noturnos. Pelas filhas que estão aprendendo a escutar a velha sábia da psique, aquela estranha sensação interior de nítida percepção, de audição, noção e ação intuitivas, pelas filhas que sabem que essa fonte de sabedoria interior é como a panela de mingau dos contos de fadas, que por mágica nunca se esvazia, por mais que se derrame o seu conteúdo. Por elas, abençoadas sejam suas belezas, tristezas e buscas,
que sempre se lembrem de que perguntas ficam sem resposta, até que sejam consultados os dois modos de enxergar, o linear e o interior. E por todas as filhas e velhas que apoiam o que é bom e afastam a obediência cega a qualquer supercultura que premie somente a forma nivelada e deprecie o pensamento. Por todas as filhas e velhas que estão se tornando escaladoras cada vez mais astutas de montanhas místicas e que por vezes percorrem caminhos acidentados, por aquelas que cada vez mais põem alma no que dizem, e pelos animais, águas, terras e céus, pelas que mantêm caldeirões cada vez mais fundos, que são a lente que amplia a luz do farol, que se erguem como terra firme, onde antes não havia terra, por aquelas que estão inflamadas com o desejo de ensinar e de aprender, pelas que estão apenas descansando para poder se levantar com prazer mais uma vez, por essas flores noturnas, cuja fragrância tem um efeito profundo e prolongado, muito embora os botões estejam ocultos, por todas as filhas e velhas que mantêm as mãos não só no berço, mas também na roda do leme do mundo ao seu alcance, por aquelas que abandonaram algo essencial e gerador de vida e voltaram para recuperá-lo, por aquelas que destruíram algo e pediram perdão com humildade em nome do amor, por aquelas que deixaram algo por fazer, se esqueceram, sem captar sua importância, mas voltaram, reconstruíram, amenizaram, deram a bênção, na medida da sua capacidade, por todas as filhas e velhas que assumiram o papel de culpadas e deram tudo de si para reparar danos causados por outros, pelas filhas e velhas que sempre se interessam mais em ser amorosas do que em estar com a razão, por elas que se deem conta de como sua vida é preciosa, de como, apesar de quaisquer imperfeições, elas são exatamente os baluartes, as pedras de toque, as notas fundamentais, os paradigmas necessários. Por todas as filhas e velhas que, não obstante difamações culturais que digam o contrário, não obstante mágoas, decisões equivocadas, fracassos totais, são prova viva de que a alma ainda volta à vida, ainda vive e de modo vibrante. Por todas as filhas e velhas que, apesar de todas as fraquezas, apesar de toda a lenga-lenga do ego que indicaria o oposto, há muito tempo têm certeza, ou que acabam de ter um vislumbre, de que nasceram com a sabedoria no corpo e na alma, e que essa sabedoria é tanto sua herança dourada como seu estupim dourado, por todas as filhas e mais velhas que estão criando as referências que mais importam. Prova de que uma mulher é como uma árvore gigantesca que, por sua capacidade de se mover em vez de permanecer imóvel, pode sobreviver às piores tempestades e perigos, e ainda estar de pé depois, ainda descobrir seu jeito de voltar a balançar, ainda continuar a dançar. Por todas as filhas que ainda estão em formação, quer tenham acabado de começar, quer já tenham avançado no caminho para se tornarem ordinariamente majestosas e tão sábias, indomáveis e perigosas quanto forem convocadas a ser, o que é muito, muito, muito. Por elas, por todos nós, grande avó e grande avô, grande neto e grande neta, da mesma forma que todos nós nos aprofundemos e vicejemos, que criemos a partir das cinzas
que projetemos aquelas artes, ideias e esperanças que não podemos permitir que desapareçam da face desta terra. Por tudo isso, que vivamos muito e nos amemos uns aos outros, jovens enquanto velhas e velhas enquanto jovens, para todo sempre. Amém. Um grande beijo no coração de todos e de todas e que toquem profundamente os seus corações. Até o nosso próximo vídeo.